Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Muito bem, estamos de volta com essa edição do Qual é a Sua Ideia? Projeto de extensão da Universidade FUMEC. Este é um espaço exclusivo para que possamos debater, conhecer, discutir, avaliar ideias nos contextos acadêmico, científico e profissional. Estamos recebendo aqui o Sérgio Antonoff. O Sérgio ele está fazendo uma disciplina isolada no mestrado e vai participar da próxima seleção para entrada no mestrado de Direito da Universidade FUMEC. A lei já existe, mas o tema é controvertido e as discussões estão muito ativas nas escolas, nas famílias, na mídia. Esse será o desafio que o Sérgio pretende enfrentar em seu projeto de mestrado. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Eu sou Gabrichi. Vamos iniciar. Isso, professor Admir. Vamos começar mais o programa Qual é a Sua Ideia?, que integra um projeto de pesquisa patrocinado pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, denominado Design Instrucional e Inovação das Metodologias de Ensino. Estamos aqui com o Sérgio Antonoff. E a nossa primeira pergunta, Sérgio, é qual é a sua ideia sobre o bullying no Brasil? Bom dia, professores. Bom dia, ouvintes. A minha ideia é fazer uma pesquisa buscando um aprofundamento no estudo desse tema controvertido, que de interesse de tantas pessoas, né? Que abrange tantas pessoas no dia a dia. E o objetivo é exatamente buscar formas de identificar medidas que possam efetivar essa legislação que é recente, trata-se da Lei 13.185 de novembro de 2015, sendo que nesta lei nós não identificamos assim, medidas concretas para que o bullying seja efetivamente banido ou resolvido esse problema, né? E a gente percebe, por exemplo, que a própria legislação traz a medida de buscar relatórios bimestrais, né, com certeza com o objetivo de buscar informações estatísticas para que, num segundo momento, possam, de fato, ser adotadas medidas mais concretas sob o ponto de vista jurídico também. Essa discussão a respeito do bullying, ela envolve a todos, mas você acredita que dentro do seu projeto, da sua proposta, exista literatura suficiente para que você possa criar, né, ou buscar uma sustentação para a sua discussão? Qual seria essa literatura? Nós consideramos que a metodologia utilizando aspectos de transdisciplinaridade seria muito importante, porque não tem como você estudar o bullying apenas sob o ponto de vista jurídico, né? Você vai ter que buscar informações nos ramos de outras ciências, né? Como psicologia, sociologia, até a medicina mesmo, e aspectos jurídicos muito importantes, porque você vê que no dia a dia nós temos notícias, né, em geral, que o bullying, por exemplo, já repercutiu até em assassinatos, né? Então, por que leva uma pessoa a ter esse comportamento agressivo, né, de subjugar alguém que está do lado dele, né, algum colega, talvez os dois estejam até no mesmo nível, e essa intimidação sistemática, qual que é o prazer que essa pessoa sente? Então você tem essa interação aí, a gente vai buscar na literatura da psicologia, na literatura da sociologia, buscar essas informações para interagir aí com o próprio direito e buscar maiores elementos que possam até contribuir para que essa lei seja efetivada, né? Que ela deixe de ser apenas uma ideia
legislativa e passe a ter mais eficácia, vamos dizer dessa maneira. Perfeito. Até mesmo porque, né, Sérgio? A norma jurídica só é norma jurídica depois dela existir, ser válida e eficaz. E eficácia. Porque senão ela é apenas um retrato na parede, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. É verdade. Em relação a Itabira. Assim como tantas outras leis, né? Assim como tantas outras leis, que é um grande problema brasileiro, um excesso de leis, e muitas delas sem nenhuma eficácia. Mas eu gostaria de saber de você, Sérgio, sobre a ocorrência do bullying. O bullying é uma ocorrência exclusiva da escola, da universidade, ou pode acontecer em outros ambientes? Olha, a gente percebe que isso é mais comum nas escolas, né? Mas também acontece em outros ambientes, né? Como academias, clubes esportivos, talvez em locais onde haja um aglomeramento de pessoas com as mesmas finalidades. Eu percebo isso, que existe sempre pessoas de um mesmo grupo, né? Então até mesmo no trabalho, tudo bem, a gente pode falar de assédio moral, mas existe uma relação muito íntima entre o assédio moral e o bullying, né? Uma vez que o que se identifica como caracterizador desse comportamento é essa intimidação sistemática, ou seja, tem esse aspecto de continuidade, onde alguém está sendo subjugado, sendo constrangido física ou psicologicamente, a ponto de até somatizar doenças e outros tipos de males mesmo, e até mesmo consequências mais graves, como crimes que se verificam, né? Lesões corporais, homicídios, entre outros tipos de ocorrências. É claro que ainda tem um tempo para você pensar, mas você já considera, em termos de procedimentos metodológicos, algum tipo de pesquisa com pessoas? Sim. Eu acredito muito nisso, e engraçado que hoje, na hora que eu entrei aqui, eu sou mais velho, né? Eu tenho 46 anos de idade, e na hora que eu entrei dentro da FUMEC, eu vi aquele número grande de jovens reunidos ali, e a gente passa ali no meio, né? São pessoas extremamente educadas e tudo, não tive nenhum tipo de identificação, mas você percebe que aquele ambiente pode ser propício para esse tipo de situação. Então eu pretendo sim usar casos reais que já aconteceram, né? Eu conheço vários casos que já próximos à minha pessoa, que podem ser utilizados de várias maneiras para que esse estudo seja bastante proveitoso. Perfeito. Eu gosto de fazer em relação ao bullying, Sérgio, uma comparação com a legislação anticorrupção, porque na legislação anticorrupção, em relação ao compliance e à governança corporativa, há uma exigência, né, de um plano, de um projeto de integridade que deve ser mantido pelas empresas. Você acha que um plano de integridade que coíba o bullying dentro das organizações é capaz de dar eficácia à lei? Eu acredito que sim, acho que pode servir até como analogia, né, como princípio, para buscar essa eficácia da norma. E isso passa não apenas entre a instituição e os alunos ou aqueles que têm esse comportamento de bullying. Muitas vezes as pessoas que têm esse comportamento são crianças, são jovens, são adolescentes. Então acho que também tem que envolver a família, né? E outras situações, outras pessoas que devem buscar mostrar ou até identificar por que essa pessoa está com este comportamento. O que está levando essa pessoa a querer subjugar outra pessoa, né? Isso também, eu acho que talvez quem tem o comportamento de praticar o bullying em desfavor de alguém pode ter um problema até maior do que essa pessoa que está sofrendo bullying, né? O que está levando essa pessoa a praticar esse tipo de comportamento, né? Então eu acho que tem que envolver não só as instituições, como a família também, que eu acho que é muito importante. Quando você pensa nesse projeto, nessa proposta sua,
qual contribuição que vem à sua cabeça? Ou seja, de que forma você quer contribuir com esse estudo que você pretende realizar? Eu acho que a gente vai poder buscar, em primeiro lugar, uma reflexão, né? Por que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento, né? Até como informação para quem sofre isso também, né? Para quem, como essas pessoas que sofrem esse tipo de ocorrência pode reagir, de que maneira que elas podem se libertar desse tipo de situação, como exigir que as instituições façam alguma coisa para coibir esse tipo de ocorrência que é intolerável, né? E também, quem sabe, contribuir para que esta norma deixe de ser uma norma escrita, como o professor falou, e se torne realmente algo eficaz para contribuir, né, nesse tipo de acometimento. Muito bem, Sérgio. Finalmente eu gostaria de saber de você. Você é aluno de uma disciplina isolada aqui na Universidade FUMEC, no programa de mestrado, e eu gostaria de saber se você já tem a percepção de que o mestrado poderá, você entrando no programa, contribuir para o seu aprimoramento profissional. Eu acredito o seguinte, que eu participei do último processo seletivo, passei bem na primeira etapa e fui reprovado na entrevista, e eu acho que eu mereci ser reprovado na entrevista. Porque eu estudei a última, academicamente, fiz uma especialização, já tem alguns anos, talvez até uma década, vamos dizer assim. E quando eu fui entrevistado, um professor falou o seguinte: tente buscar uma disciplina isolada para ver se é isso mesmo que você quer. E quando eu comecei a fazer o curso de metodologia, a disciplina isolada de metodologia com o professor Gabrich, eu senti como que a gente como que eu estou aprendendo tantas coisas novas, quantas metodologias estão disponíveis, a gente nem faz ideia que elas existem, e são realmente determinantes para que ocorra aí uma revolução no próprio ensino e na nossa própria carreira, né? Você começa a ter outros parâmetros, você começa a refletir como que a gente pode exercer a advocacia, como a gente pode exercer as diversas profissões do direito, né? De uma maneira muito mais legítima do que a gente está acostumado a ver cotidianamente. Com o tema bullying, recebemos aqui o Sérgio Antonoff. Obrigado, Sérgio, por sua participação, e espero que você tenha sucesso aí na próxima seleção para o mestrado e que volte aqui em outra oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço ao Sérgio e lembro aos ouvintes que quiserem contribuir com o nosso programa que podem nos escrever pelo e-mail qual é a sua ideia, @fumec.br.